Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs da Casa de Oração Bezerra de Menezes, nossos votos cordiais de muita paz. É uma alegria imensa retornar a esta casa de amor, ainda que de maneira virtual. Em breve, assim que esse momento passar, estaremos juntos fisicamente. E a noite de hoje, fomos convidados a refletir juntos a respeito sobre o saber iluminado pelo amor. Antes, porém, como de costume, façamos uma pequena oração. Senhor Jesus, nesse momento, rogamos a presença dos bons amigos junto a cada um de nós, a fim de ampliar os nossos horizontes, abrir as nossas mentes e corações para que possamos beber da água límpida do Evangelho de Jesus. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Meus amigos, como eu disse, na noite de hoje, nós iremos refletir a respeito sobre o saber iluminado pelo amor. Quando pensamos em saber, em conhecimento, a gente fica a imaginar o conhecimento da intelectualidade, o conhecimento a respeito das coisas, do universo. Quando pensamos em amor, via de regra, alguns de nós não fazemos uma relação do amor com o conhecimento. Nos últimos 500 anos, o planeta Terra evoluiu e progrediu aos montes. Então viemos num processo, numa linha ascendente, não necessariamente nessa relação que eu vou pôr agora, mas, por exemplo, desde Graham Bell, o telefone, Thomas Edison, a eletricidade, a descoberta da imprensa, as grandes navegações, Galileu Galilei e sua luneta de 20 centímetros, que nos fez perceber que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. Enfim, aprendemos então que a Terra, por exemplo, nos últimos 60 anos, desde o advento da TV, nunca mais foi a mesma. Avançamos muito intelectualmente. Em nossas asas da evolução, que são duas, intelectual e moral, avançamos muito mais intelectualmente do que moralmente. No entanto, é chegado o momento da grande noite escura, da grande transição, de planta de provas e expiações para a regeneração, onde o amor faz-se necessário mais do que nunca. Então, para começar essas nossas reflexões, esse nosso diálogo, pensemos um pouco a respeito, por exemplo, da constituição do planeta Terra. A Terra faz parte de um sistema, o qual nós chamamos de sistema solar. É um dos planetas mais pequenos que existe em nosso sistema. Para a gente ter uma ideia, ainda que tímida, a respeito do tamanho da Terra em relação ao Sol, falemos um pouco do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Significa dizer que existe uma estrela de quarta, de terceira, de segunda e de primeira grandeza. E que primeira grandeza seria bem maior do que este Sol que nós conhecemos. Para a gente ter uma ideia do tamanho da Terra, peguemos um alfinete, quebremos o corpo do alfinete, peguemos a cabeça do alfinete, colocamos na palma da mão. O tamanho da Terra em relação ao nosso Sol é do tamanho da cabeça de um alfinete. A Terra foi deslocada do núcleo central do Sol por uma equipe de venerandos espíritos sob o comando de Jesus, conforme aprendizado. Por exemplo, em uma obra chamada A Caminho da Luz, lá o Espírito Emmanuel vai nos lembrar isso. Então, naquele instante, Jesus, como engenheiro sideral, junto com outros espíritos, pois conforme a tradição espírita, Jesus é nosso governador e o nosso engenheiro principal, o engenheiro mor, digamos assim, o engenheiro-chefe. E quando foi deslocado do núcleo central do Sol, a Terra, ela vai passar pelas eras geológicas. Na tradição judaica, a gente vai aprender que Deus criou o mundo em 7 dias e em 7 noites. Para nós espíritas, no entanto, a gente aprende com Allan Kardec, na Gênese, que esses 7 dias e 7 noites não foram 7 dias de 24 horas.
mas foram os períodos geológicos, desde o deslocamento do núcleo central do Sol, o resfriamento, aquele primeiro momento onde as águas ferventes, as vidas materiais começam a se constituir. Aprendemos com André Luiz em A Evolução dos Mundos, que naquele instante, como também em A Caminho da Luz, é lançado um protoplasma, e os primeiros habitantes materiais, os seres unicelulares, as amebas, a progressão, os seres pluricelulares, a vida começa na água e pouco a pouco vai se estruturando na Terra. Mas nós aprendemos também que essa estrutura dar-se-á por uma equipe de espíritos no laboratório do invisível. A Terra era então um mundo primitivo. E naquela época, espíritos que estavam em outro planeta, que alguns de nós, de maneira equivocada, por ignorância, por desconhecimento, dizemos que vieram de um planeta chamado Capela. Mas Capela não é um planeta. Capela é uma estrela, ou Cabra ou Capela, que fica na constelação de Cocheiro, conforme Emmanuel em A Caminho da Luz. Na constelação de Cocheiro, um grupo de estrelas, existia essa estrela chamada Cabra ou Capela, que em torno dela existia um planeta que estava passando pela grande transição, como hoje nós estamos passando aqui na Terra. Eles passavam pela sua grande noite escura. E naquele momento, então, a gente vai aprender com Emmanuel que esses espíritos não queriam progredir como acontece hoje na Terra, foram convidados a se retirar para que aquele planeta pudesse evoluir. E esses espíritos ficaram então no espaço sideral. Jesus, e aí há um desconhecimento nosso, o motivo, o porquê, e como se deu isso literalmente, vai até essa região do espaço sideral, convida esses espíritos, não como punição, mas com amor e por amor, para que eles pudessem habitar a Terra, um planeta de provas de primitivo, que estava transitando para provas e expiações, para fazer o planeta evoluir. Se eles conseguissem essa missão, teriam o direito de retornar ao seu planeta lá no sistema de Cabra ou Capela, é uma estrela, um planeta em torno dessa estrela Cabra ou Capela, e poderiam retornar. E assim foi feito. Mas foi feito primeiro uma organização, uma estrutura. Não vieram como a gente faz nas penitenciárias do Brasil ou do mundo e jogam. Não. Dividiram, então, por crimes, por momento evolutivo. Então eles vão reencarnar ou encarnar, por exemplo, e vão constituir civilizações que vão fazer a gente progredir aqui na Terra. Por exemplo, a civilização do Antigo Egito, Roma Antiga, Grécia Antiga, a China milenar. Está lá em A Caminho da Luz. Em cada região dessa, um grupo de espíritos vão reencarnar e vão trazer seus conhecimentos desse outro planeta para cá. O direito romano, a filosofia, as artes, a matemática, as ciências, enfim. Então vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua aqui na Terra. Nessa perspectiva, então, o que vai acontecer é que eles fazem com que a Terra cresça, com que a Terra evolua, e têm o direito de retornar ao planeta. Mas alguns tornaram tanto amor pela Terra que aqui permaneceram. E a Terra foi crescendo, foi se estruturando, foi se organizando. Mas era preciso que o Verbo se fizesse carne, era preciso que o amor viesse à Terra. E conforme, mais uma vez, Emmanuel, A Caminho da Luz, há uma reunião de espíritos superiores, puros, melhor dizendo, em torno da Terra, para organizar e pensar se era necessária a vinda do Jesus aqui na Terra. E foi assim organizado e programado. Jesus veio à Terra. Então, naquele momento, há uma programação. O imperador romano era o imperador que fazia menos guerra, porque nós somos muito belicosos. Reencarnaram filósofos, artistas naquela região da Antiguidade Clássica, para o advento do Cristo. No entanto, Amélia Rodrigues, em uma obra chamada Primícias do Reino, ela vai lembrar para a gente que antes de Jesus, Jesus vai enviar alguns dos seus missionários para semearem a semente do amor, o conhecimento, a base do amor, para que quando Jesus viesse, as suas ideias pudessem ser reconhecidas. Não é que Jesus veio implantar o cristianismo, a religião cristã ou o espiritismo. Porque a proposta, a ideia não é que no futuro todos sejamos espíritas, não é essa a proposta. O espiritismo não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Isso não é uma mera troca de palavras. Quer dizer, o espiritismo vai emprestar uma perspectiva de fundamentos para que as religiões possam se transformar.
em uma obra chamada Transição Planetária. O espírito Filomeno de Miranda vai narrar, entre o primeiro e o quinto capítulo, uma reunião de um judeu, de um católico, de um ateu, de um budista e de um espírita, que é o próprio Filomeno de Miranda, durante a época da tsunami. A primeira tsunami que nós temos notícia, porque sempre existiram outras mais velhas e existem acontecendo desde que o mundo é mundo. Mas aquela tsunami de 2004, 2006, se eu não me engano. Então, naquele momento, eles vão trabalhar em prol dos espíritos que estão desencarnando em massa naquela região. E Filomeno pergunta para um espírito desencarnado que ele é justamente um espírito de conhecimento voltado à religião do Oriente Médio. Observe. E naquele instante, Filomeno pergunta: mas agora que você é desencarnado, você já tem conhecimento da reencarnação, você não vai ser espírita? Ele fez: não, eu vou continuar muçulmano. Só que um muçulmano com a visão, um olhar, uma ótica espírita. Daí o espiritismo ser a religião, o futuro das religiões. Voltemos então. Dona Amélia vai dizer que vão reencarnar antes de Jesus Buda, Krishna e tantos outros, Sócrates. Buda vai dizer: quando alguém lhe ofender, quando alguém lhe maltratar, faça como o sândalo da floresta, que é uma árvore perfumada. Quando o lenhador atinge com seu machado, o sândalo oferece seu perfume. Jesus vai dizer: ama o teu inimigo, perdoa 70 vezes 7. Se alguém quer caminhar contigo 1000 passos, caminha 2000 passos. Se alguém que tiver a levar a túnica, deixe que leve a túnica e leve a capa. Ditado popular: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, nessa perspectiva, é importante entender que esses espíritos vão reencarnar em regiões diferentes, para que quando Jesus comece a ser conhecido ou reconhecido, porque existem regiões que nunca ouviu falar de Jesus aqui na Terra, é bom que a gente lembre disso, mas que quando ele fosse reconhecido, perceber que existe uma íntima relação do pensamento de Jesus com o pensamento de espíritos ali, que são significativos para ele. Por exemplo, uma coisa mais moderna, Mahatma Gandhi, de uma outra religião, onde a vaca é adorada por eles, onde o livro sagrado é a Bhagavad Gita. Ele, estudando direito para ser um advogado, para ajudar a Índia a ser libertada, ele ganha de presente de um amigo ocidental uma Bíblia. Ele abre na parte da Bíblia ao acaso, aspas, que cai no Novo Testamento e que cai no Sermão da Montanha. Ele lê e ele vai dizer: se todos os livros da humanidade sagrados fossem queimados e só sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade nada teria perdido. Que coisa! Então a gente vê que ele identifica o pensamento dele, dos indianos, com o pensamento do Cristo. Gandhi conseguiu ser mais cristão do que muitos de nós. A Inglaterra era cristã e subjugava a Índia. Observemos. Espanha, Portugal, cristãs, subjugou o Brasil, as Américas, né? A Inglaterra subjugou a América do Norte. Então, nessa perspectiva, o mundo vai progredindo, vai avançando. Então, nesse sentido, é bom lembrar também que de quando em quando, sempre, Jesus envia missionários. Se ele enviou antes dele, enviou também depois dele. Então, todos esses, Galileu Galileu, Graham Bell, Thomas Edison, Robert Hooke, que vai, por exemplo, inventar o microscópio para que a gente possa descobrir aquilo que é infinitamente pequeno. Então, todos eles tiveram a sua importância. Todos eles. É importante perceber isso. Então, nessa perspectiva, se vieram espíritos, como eu disse, antes dele, vieram depois. Todos eles missionários para fazer a Terra progredir, crescer. Nos últimos 500 anos, dissemos aí, refletimos que a Terra evoluiu, cresceu muito intelectualmente. E nos últimos anos, por exemplo, reencarnaram aqui na Terra figuras que irão nos auxiliar em várias áreas do saber. Essa noite iremos falar de dois. Um chama-se Edgar Morin e o outro Jacques Delors, ambos franceses. Ambos vieram contribuir, colaborar com a ciência do conhecimento chamado educação. Edgar Morin vai falar em uma obra fantástica, entre tantas outras que ele escreve, sobre os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Os 7 saberes necessários para a educação do futuro.
Mohan vai dizer que a gente precisa ter uma identidade terrena, que a Terra é casa de todos nós. Que coisa fantástica! Ele vai dizer que o conhecimento ele está sempre em constante mudança, a ciência está em transformação, que nós temos um modelo de ciência. Por exemplo, a maioria de nós que temos 40 anos acima, eu tenho 53, aprendemos que o átomo é a menor partícula e indivisível. Hoje sabemos que o átomo não é a menor partícula e ele é infinitamente divisível. Então existiu um modelo atômico. O modelo atômico atual é esse e pode ser que ele mude. O átomo mudou? Não, o átomo é o mesmo desde a antiga Grécia. Mas a nossa forma, o nosso conhecimento foi se transformando à medida que a gente foi adquirindo novas tecnologias, por exemplo. Então não adianta a gente ter conhecimento pelo conhecimento. A energia atômica é uma energia poderosa, mas ela pode ser uma energia destruidora, como a gente sabe. Hiroshima, Nagasaki que o diga, e hoje as grandes potências que detêm, por exemplo, o urânio e a tecnologia, é um perigo para o planeta. No entanto, essa mesma energia atômica pode servir, por exemplo, para a cura de doenças. Então, o conhecimento, a sabedoria, tem que ser sempre palmilhada, permeada, iluminada pelo amor. Então, Mohan vai dizer sobre esses saberes. A gente tem que compreender que o conhecimento deve estar perpassando por uma perspectiva de identidade, de que a Terra é casa de todos nós, que a ciência está em constante mudança. E assim vai. Mas eu não escolhi falar sobre os 7 saberes de Mohan. Eu gostaria de falar essa noite para a gente sobre os 4 pilares da educação de Jacques Delors. No ano de 1996, Delors foi convidado pela Unesco, que é um órgão da ONU, um órgão para a educação, e ele organizou uma obra chamada Educação, um tesouro a descobrir. Educação, um tesouro a descobrir. Novos rumos para a educação do século XXI. Quais são os novos rumos? Edgar, então, o Delors vai propor 4 pilares para essa educação. 4 pilares. Esses pilares que ele vai propor, eles já se ampliaram, porque como a gente aprendeu com Mohan, a ciência está em constante mutação, transformação. Então a educação também, a ciência, ela já progrediu, existem mais pilares. Mas ele propõe naquele momento o pilar do aprender a conhecer, do aprender a fazer, do aprender a conviver, do aprender a ser. O que significa isso? Ele vai dizer para a gente que todo conhecimento, de nada adianta se for um conhecimento pelo conhecimento. Que o conhecimento inicial tem que ser um conhecimento que leve a criatura ao autoconhecimento. Porque de posse do autoconhecimento, dos seus limites e das suas possibilidades, ele vai aprender a se conhecer, se respeitar, a se amar. E todo o conhecimento, ou as diversas formas de conhecer, de saberes, vão ser proporcionados, conforme Mohan vai dizer lá, com relação à identidade da Terra, para um coletivo e não mais para um individual. Não mais para um núcleo, apenas para os Estados Unidos, apenas para a Inglaterra. É como, por exemplo, para quem assistiu, quem nunca assistiu o filme de ontem, né? Pantera Negra. Quando o rei T'Challa vai dizer que o conhecimento tem que ser compartilhado para com todos. Que fantástico isso! Que nós não devemos construir muros, mas que teremos que construir pontes. Então, nessa perspectiva, o pilar do aprender a conhecer é esse. Mas Jesus já falava sobre esse pilar de uma outra forma. Jesus dizia para a gente conhecer a verdade e a verdade vos tornará livre. É uma outra realidade que algumas pessoas hoje fazem uso dessa expressão evangélica para as suas questões particulares e políticas. No entanto, qual a verdade que Jesus se referia? É claro que é a verdade do Espírito. Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo é a nova ciência que veio tratar, veio falar, veio nos fazer conhecer sobre a natureza, a origem e a destinação dos espíritos. Natureza, origem e destinação. Natureza, quem sou? Conhecimento, autoconhecimento. Natureza. Então, origem, de onde eu vim? Vim de um mundo espiritual, do mundo pré-existente ao mundo material. Para onde eu vou? Vou retornar à pátria espiritual, mas para onde eu vou também vem com qual o sentido da vida. Então, também o Livro dos Espíritos a gente vai encontrar no item que fala sobre o conhecimento de si mesmo, sobre essa importância. Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para fazer o homem progredir aqui na Terra.
Qual o meio mais eficaz para fazer com que o homem progrida na terra? E os espíritos vão dizer: um sábio da antiguidade já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, nessa perspectiva, Delors vai dizer que todo conhecimento do ensino fundamental, do ensino da educação infantil, ao Fundamental 1, ao Fundamental 2, ao ensino médio, à graduação, à pós-graduação, todo ele deve ser calcado primeiro no conhecimento de si mesmo, para depois os outros conhecimentos virem à tona. Fantástica essa percepção. Fantástica. Então, aí a sabedoria iluminada pelo amor. É o conhecimento iluminado pelo amor. Então, Jesus disse: conhece a verdade vos tornará livre. A verdade sobre a realidade do Espírito. Tomarmos consciência da nossa realidade. Do quem sou. Somos espíritos. Mais importante do que ser espírita. Compreender que estamos imersos em uma lei de causa e efeito. Que tudo que eu sinto, que eu falo, que eu penso, vai impactar primeiro não no outro, mas primeiro em mim. E quando impacta em mim, impacta no outro, na sociedade. A gente aprende que existe um movimento chamado centrar-se, descentrar-se e supercentrar-se. O centrar é o conhecimento de si mesmo. Quando eu descubro essa importância, importante descobrir as minhas sombras, as minhas habilidades, as minhas capacidades também, eu vejo que isso é importante. Eu dou um mergulho em mim mesmo. Eu tenho uma melhor relação intrapessoal. Eu me amo. E se eu me amo, eu posso descentrar, sair de mim, amar o próximo, amar o outro. Eu só posso amar o outro se eu me amar. Eu só posso perdoar o outro se eu aprender a me perdoar. Isso é importante. Então, a gente começa a compreender, transcender nessa relação do centrar-se, do descentrar-se. Depois tem o supercentrar, é onde eu não faço nem mais por mim, centrar, não mais pelo outro, descentrar, ama o teu próximo, nem mais por mim nem pelo outro, mas pelo todo, supercentrar, amar a Deus sobre todas as coisas. Joana vai dizer pra gente que como nós não ainda conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, nós não nos entregamos a Deus, nós não somos homens e mulheres de pouca fé. Se temos um filho doente, claro, é natural, Senhor, ajuda, cura meu filho. Mas talvez o ideal seria, Senhor, que ele passe pelo que ele tiver de passar. Se tiver volta ao mundo espiritual, eu, pai, mãe, possa suportar, compreender que foi a necessidade dele e da família. Se ele ficar com alguma sequela, Senhor, dá força, coragem para compreender. Se eu tiver um filho com síndrome de Down, eu não vou me revoltar, vou entender que é uma necessidade espiritual. Se eu tiver um filho, uma mãe que contraiu um câncer, uma doença qualquer grave, eu preciso entender. Isso é amar a Deus, isso é entregar-se a Deus, é entender a nossa condição de espírito imortal. Então, de nada adianta eu conhecer e não colocar isso em prática. Então, se o primeiro pilar é aprender a conhecer, o segundo pilar é aprender a fazer. Conta que naquela época, um fariseu, a fim de tentar Jesus, de maneira capciosa, ele pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? Se Jesus responde algo que vai de encontro à lei, naquele momento, ele seria preso. E não era o momento do Filho do Homem ser preso ainda. Então, quando o fariseu pergunta qual é o maior mandamento, Jesus lhe devolve com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Aí ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus fez: pois bem, esse é o maior mandamento. Mas eu vou lhe dar um toque, como diz uma linguagem bem moderna, eu vou lhe dar a real. Vou lhe dar, fica a dica, como dizem os mais jovens. Junta-se a esse um mandamento que se assemelha, que parece com esse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa fantástica. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nessa perspectiva, portanto, do amar o próximo como a si mesmo, Joana disse pra gente, né? Que a gente não consegue amar a Deus porque a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente também não consegue amar o próximo. Então, o primeiro passo é amar a si mesmo. É o conhece-te a ti mesmo. O aprender a conhecer a si para depois ir para outro tipo de conhecimento. Mas quando Jesus fala assim, junte-se a esse, um que se assemelha, que se aproxima, que parece, que ama teu próximo como a si mesmo, o fariseu não satisfeito faz uma segunda questão capciosa, maldosa. Ele diz assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai narrar, conforme Joana, o maior exemplo de caridade. Vai narrar que existiu um homem que foi assaltado, maltratado, roubaram tudo dele, bateram nele, largaram ele no caminho.
E no caminho passou um doutor da lei, passou um rabino, passaram pessoas importantes da sociedade. Todos olharam de largo, passaram batido, fizeram de conta. Se fosse um espírita, dizia assim, deve ser fruto da reencarnação. Está pagando, esse espírita não entendeu ainda o que é reencarnação, nem tampouco o que é espiritismo. Mas, naquele momento, todos passaram. Eis que naquele instante passou um quê? Um samaritano. Quem era o samaritano? Era alguém que fazia parte da tribo da Samaria. Todo mundo que fazia parte da tribo da Samaria era considerado uma pessoa de má vida, uma pessoa que ia de encontro às outras tribos. Mas esse homem, que era tido como um homem de má vida, foi o único que parou e botou em prática a empatia. E disse então, não perguntou, você é católico, você é espírita, você é negro, você é branco, você é gordo, você é magro, você é homem, você é mulher, você é transgênero, você é hétero, você é homoafetivo, é homossexual. Não perguntou nada. Tomado de compaixão, ele ajudou, ofereceu o seu melhor, o seu vinho para a viagem, a sua atadura para ferimento, os seus ungüentos, medicamentos. Cuidou, tratou, colocou o sujeito sobre o cavalo e levou até a hospedaria. Joana vai dizer que a hospedaria representa o maternal, o feminino, e o hospedeiro, o dono, o paternal. E naquele instante, então, ele vai dizer assim, olha, toma conta dele para mim. Eis aqui algumas moedas, se ele gastar mais do que isso, na volta eu vou lhe restituir. Então, por isso que é um maior exemplo de caridade, por quê? Porque o samaritano era um sujeito de má vida e é ele que vai auxiliar. Aí Jesus disse para o sujeito que perguntou, quem é meu próximo? Assim, eis o teu próximo. Vá tu e faze o mesmo agora. Então, aprender a conhecer, agora que eu conheço, eu tenho que colocar na prática. Isso é importantíssimo. Então, nessa perspectiva, quando eu aprendo a me conhecer, quando eu aprendo a ter outros tipos de conhecimento, quando eu coloco na prática, quando eu entendo que todo mal e todo bem que eu faço ao outro, não é ao outro que eu faço, mas a mim mesmo, eu começo a aprender a conviver. Esse é o terceiro pilar que o nosso Jacques Delors vai propor. Aprender a conhecer, aprender a fazer. Agora que eu conheço, eu faço, eu pratico, e agora eu vou conviver, eu vou compartilhar. Conta uma tradição chinesa que existe uma seguinte estrutura cultural. Quando o filho único de uma mãe qualquer, ele casa, ele leva a sua mãe para morar com ele. Tudo que uma nora quer, uma sogra mora, duas mulheres mandando no mesmo espaço. Às vezes dá certo, mas às vezes a gente sabe que é complicado. Conviver com o outro é sempre uma caixinha de surpresa. Independente de sogra, de nora, a gente precisa compreender que a convivência com o outro é conviver com momentos evolutivos, com percepções diferentes, com emoções diferentes. Então a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa aceitar o outro como ele é, não cobrar do outro, mas dar o nosso melhor. Enfim. Mas na tradição chinesa, essa mãe e essa nora, claro, disputavam o espaço físico e disputavam o filho também. Então a nora colocava um móvel no lugar, a sogra queria em outro lugar, e era uma confusão, uma briga. Um dia, então, essa nora chegou e procurou um sábio chinês. E disse a ele que ela queria ajuda. E ele perguntou, que tipo de ajuda você quer? O senhor é um sábio, o senhor também conhece sobre elementos, sobre chás. Eu quero que o senhor me dê um chá, porque eu quero matar a minha sogra, mas não quero que ninguém perceba. Ela ficou alucinada quando ela disse isso. O sábio, então, naquele instante, disse assim, tudo bem, vamos fazer isso. Ela se assustou, porque ela pensou que o sábio ia dar um conselho, não quer isso, minha filha, não é por aí, etc e tal, ia doutriná-la. Ele fez, olha, eu tenho aqui um conjunto de chás, mas você não pode dar de vez, senão as pessoas vão descobrir e desconfiar. Cada dia, você vai estar 3 vezes ou mais por dia um pouco de chá e vai tratar ela muito bem para ela não desconfiar. E, pouco a pouco, ela vai perder a vida. Ela fez ótimo, levou o chá e começou a fazer o chá. E começou a tratar a sogra bem. Minha sogra um chá, ia aceitar a sogra fazer as coisas, mudar da opinião. A sogra estranhou. Mas aceitou. E aí todo dia ela dava o chá, 1 hora, dava o chá mais tarde, dava 3 vezes, 4 vezes, até 5 vezes. E um excelente tratamento. Com o passar do tempo, elas começaram a se relacionar melhor. Só que a sogra teve um problema gravíssimo de saúde e estava quase morrendo. A nora se desesperou
voltou até o sábio e disse: eu quero uma ajuda sua. Que ajuda? Eu quero que você me dê um chá agora para minha sogra ter vida, saúde. Mas o que aconteceu? Me conte. Ela contou. E agora ela está com problema, e agora eu me apeguei a ela. Minha sogra mudou muito. Eu não quero que ela morra mais. Aí o sábio disse: eu preciso lhe contar um segredo. O chá que eu lhe dei não é chá para matar, é um chá saudável. O que ela teve de saúde foi uma outra questão. E você já parou para pensar que não foi sua sogra que mudou, mas que talvez você mudou o seu olhar com relação à sua sogra? Você passou a ver não só a parte ruim, mas também que ela tinha coisas boas? E aí ela caiu na real. Ele fez: agora eu vou lhe dar um chá para ajudar na saúde. E ajudou na saúde e elas foram amigas para sempre. Então, o aprender a conviver, nesse conto chinês para a gente entende. Joana, nessa última obra agora, Vazio Existencial, ela vai nos lembrar em um capítulo chamado Convivência. Ela chama a atenção sobre isso. Nesse aprender a conviver proposto por Delors, o que eu disse há pouco, que conviver sempre é um grande desafio para a gente na Terra. A gente reencarnou, aliás, para aprender a conviver, para aprender a amar. Porque os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que nos circulam, existe um livro de Hermínio que é Nossos Filhos são Espíritos. Eu prefiro dizer, todos nós somos espíritos. Isso é importante. Todos nós somos espíritos. E acontece mesmo, existe uma obra chamada SOS Família, um capítulo que chama-se Dentro do Lar. Dentro do Lar. Então, nessa obra, Joana vai lembrar para a gente umas coisas curiosas. Ela diz assim: aquela filha ingrata, que lhe maltrata, que lhe responde mal, ou que você trata bem e ela diz: não lhe pedi para nascer. Aí você fala: cala sua boca, vou lhe encher de tapa. Você já viu uma filha dizer isso para uma mãe? Minha mãe, ou para um pai? Meu pai. Eu sou filho seu, filha sua, de uma noite, vocês dois juntos. Eu não lhe pedi para nascer. Essa filha que diz isso, você às vezes tem 2 filhos, 3 filhos. Os outros filhos, aí ó, se fosse a gente, estava batendo na gente, mas aí ela diz o que ela quer, ela não faz nada. Por que a pessoa não faz nada? Por que a pessoa fica assim? Porque ela tem sentimento de culpa. Essa filha que desafia hoje, que diz tudo isso, é uma filha que no passado, ela foi, por exemplo, a sua amante, alguém que você tirou a vida, que você tirou a dignidade, que você tirou as questões materiais, e ela não lhe perdoou. E ela não lembra, mas inconscientemente ela tem raiva, ela tem mágoa de você. Então a gente reencarna na mesma família, com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, a qual ou os quais nós temos uma necessidade evolutiva para que a gente possa progredir. Daí a sabedoria com essa ideia do amor, com esse olhar do amor, o conhecimento na perspectiva do amor. O Espiritismo nos proporciona isso. Quando eu entendo isso, fica mais fácil conviver. Entendeu o que Jesus quis dizer? Amar o teu inimigo não significa ter o mesmo amor que se tem pela pessoa querida. Mas na convivência não desejar o mal para aquela pessoa. Compreende? Então aí a gente tem que aprender a conviver nessa relação. Então Delors vai dizer para a gente aprender a conhecer, que todo conhecimento deve partir primeiro do princípio do conhecimento de si mesmo. Allan Kardec. Qual o meio mais eficaz do homem progredir na Terra? Um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Jesus conhece a verdade e ela vai se tornar livre. Todas as vezes que Jesus fez uma cura ou que ele auxiliou a mulher adúltera, vá e não peque nunca mais. Curou um cego, curou um paralítico, vai, não, porque se pecar de novo, agora você já conhece, vai ser pior. Você tem conhecimento da lei de causa e efeito. Em uma obra fantástica chamada Quando Voltar a Primavera, existe um capítulo que é um capítulo que fala sobre uma bem-aventurança, que é mansos e pacíficos, que há um momento que depois de um dia de trabalho, uma jornada dura de trabalho, Jesus volta para a casa de Simão Pedro e percebe Simão Pedro triste, cansado. E como se ele não soubesse, não fosse capaz de ler pensamento. Simão, o que você tem, meu filho? Ah, Senhor, nada não. Como nada? Me conte. Diz para mim, diz. E Simão, ah, Senhor, eu estou muito cansado, vontade de desistir. Olha que coisa, importante isso, que Simão ficou com vontade de desistir. É a humanidade de Simão que é parecida com muitos de nós, com a minha humanidade, com a minha imperfeição. Aí Simão diz: só não desisto, Senhor,
por causa do Senhor, porque te amo muito, porque sei que isso é para o meu bem. Mas vontade eu tenho de desistir. Mas, Simão, o que te leva a você querer desistir? Ah, sim, as pessoas. Como assim, Simão? Senhor, eu não aguento mais. Se fosse quando é alguém de fora criticando a gente, criticando a nossa missão, eu até entendo. Mas a gente de dentro de casa, é da família, são os discípulos, é João Evangelista, é Mateus, é o pessoal procurando picuinha, Senhor. Será que eles não poderiam fazer diferente? Eles já conhecem a luz. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Tem que ser pacificador, Senhor. Não basta ser pacífico. Mas, Senhor, como fazer isso? Eu sei que tem, entre eles eu sei que tem gente que é pior do que eu. E o pior, fala mal de mim, não acredita. É, Senhor. Eu reconheço que quando vem de fora, a gente até aceita mais. Mas quando é dentro de casa, como diz o popular, quando é um filho, uma mãe, um pai, uma filha, um sogro, um genro, uma nora, que nos diz, nos maltrata, dói mais do que alguém de fora, não é verdade? Mas Jesus, ó, psicólogo da alma, ele não condena, não, está errado, Simão, ele não diz que está errado. Eu compreendo, Simão. Se eu estivesse no seu lugar, faria a mesma coisa. Mas veja bem, Simão, você precisa oferecer o seu melhor. Os outros ainda não descobriram a importância do amor e do amar. Então tu, Simão, tu que dê o seu melhor. Dê o seu melhor, Simão. Ofereça o seu melhor. Se o outro ainda não descobriu isso, você oferece o seu melhor, Simão. Você oferece o amor. Entende? Simão silencia e compreende. Então aprender a conviver é uma arte que a gente precisa aprender a dar 2 passos para trás para dar 3 passos para frente. A gente aprende que é melhor engolir um boi ou uma boiada para não se engasgar com mosquito. A gente aprende que mesmo às vezes a gente tendo razão, mas em prol da convivência, do resgate espiritual, a gente até pede desculpa. Desculpa, você tem razão, mesmo sabendo que a razão é sua. Aprender a conviver é quando alguém bate na tua direita, você oferece à esquerda, quer dizer, não é bata aqui, mas é dizer assim, puxa, isso que aconteceu, será que eu não fui o primeiro? Será que eu não dei razão para isso? Porque às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente estoura, a gente maltrata. É uma palavra mal colocada. Jesus disse para Simão nesse diálogo, Simão, você não sabe o que o outro passa para ele agir assim. Ele age assim, mas você já tem conhecimento, você já sabe a importância do autoconhecimento, do amar. Mas o outro não. Então a bomba que estoura na mão do outro, o maltrato do outro, não é você o culpado. Esse pavio foi aceso lá atrás, em um outro complexo da pessoa. Então a gente aí, quando a gente conhece a verdade que liberta, é hora de colocar em prática, aprender a fazer. Aí o conhecimento iluminado, a sabedoria iluminada pelo amor. Quando eu coloco em prática, eu não faço mais por mim, pelo outro, mas eu vou supercentrar. Eu faço por Deus, eu faço pelo progresso geral do planeta, pelo coletivo. Então agora que eu conheço, eu faço, eu vou aprender a conviver. Nessa aprendência de conviver, pouco a pouco, eu vou me transformando. Em me transformando, eu vou aprender a ser. Apóstolo Paulo, ou Saulo, que virou Paulo, a gente aprendeu o quê? Lá em Atos dos Apóstolos, a gente aprendeu que Saulo era um grande homem que foi, na verdade, educado para assumir a sinagoga a vida toda. Estudou para isso. Um doutor da lei. E ele era perseguidor de cristão, porque ele achava que os cristãos falavam de um outro Deus. Para ele, o Deus verdadeiro era o dele. Mas um dia ele conhece uma mulher simples, que trabalhava na casa do outro, que era Abigail. Ele se apaixona por Abigail. E quer casar com Abigail, que era uma mulher boa, pura. E Abigail conta para ele que Abigail tinha um irmão chamado Gesiel. E que esse irmão chamado Gesiel, eles foram separados por Roma. Roma invadiu, tomou uma casa a posse, mataram seus pais. E eles foram separados. E ela não sabe onde é que ele está. Se ele poderia ajudar Abigail um dia a achar o seu irmão. E Saulo disse que claro que vai fazer. Se ele ama Abigail, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. E um dia Gesiel, então, que estava escravizado em outra região, Gesiel se encontrava num barco, ele auxilia o comandante do barco, que está doente, e o comandante fica tão feliz que liberta ele. E ele vai parar numa região que é onde estava a sua irmã, que nem ele nem a irmã sabiam que era onde estava o nosso querido Saulo.
E lá Gesiel muda o seu nome para não ser reconhecido e torna-se o quê? Estevão. E ele começa a pregar o evangelho de Jesus. E quando Saulo descobre isso, ele não sabia que se tratava do seu cunhado, nem tampouco Abigail que se tratava do seu irmão. Ninguém conhecia ninguém. Ninguém tinha se visto ainda. E um dia prendem Estevão. E Estevão é julgado e é condenado a ser lapidado, apedrejado. E Saulo vai apedrejar, porque era comum, fazia parte da cultura. E quando Saulo vai apedrejar, naquele momento Abigail surge. Saulo, não faça isso. Lembra do meu irmão Gesiel? Ele é meu irmão, que era Estevão. Só que Saulo é um homem orgulhoso. Saulo não gostava dos cristãos com relação que pregavam outro tipo de Deus. E Saulo atinge, joga a pedra e mata Estevão. E mata Gesiel. E o que acontece? Perde o seu amor. Claro, é o irmão dela. Saulo ficou com mais ódio ainda dos cristãos. Porque ele já tinha ódio por outros motivos e agora ele perdeu o grande amor da sua vida. E agora ele vai perseguir aquele que é o chefe, que era Ananias. Ele pede permissão lá na sinagoga e vai com alguns homens em busca de Ananias. E na estrada de Damasco, quando ele está a caminho buscando Ananias, eis que de repente, de uma hora para outra, uma luz muito forte abate sobre ele. E como a gente fala aqui na Bahia, literalmente ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, os homens que estavam lhe acompanhando não compreenderam o porquê. E naquele instante, então, o que é que acontece? Ele simplesmente cai do cavalo, fica cego, e ele vê aquela luz mirífica, iluminada, tomar uma forma de um homem. Quem é você? E o homem lhe diz: Saulo, 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 por que me persegues? Quem é você? Sou Jesus, Saulo. E Saulo tem uma longa conversa. Então você existe? E os homens olham para Saulo e vê Saulo conversar com ninguém. Depois Jesus lhe dá algumas orientações, ele fica cego e aí ele vira para vocês não viram que estava aqui? E não, Senhor. O Senhor falava sozinho, com ninguém. E os homens voltam para a sinagoga para dizer: olha, Saulo enlouqueceu. Enlouqueceu. Enquanto isso, Saulo fica numa pensão. Jesus vai até Ananias e diz: Ananias, vai lá, procura Saulo, diz isso, Senhor, ele quer me matar. Mas é assim. Nós cristãos temos que fazer isso. Aqueles que nos perseguem, nós auxiliamos. Aqueles que nos odeiam, nós amamos. É claro que não dá para amar, eu digo por mim, igual a uma pessoa que a gente ama profundamente. Mas é não desejar o mal, se puder auxiliar, auxiliar, não alimentar um pensamento ruim com relação àquela pessoa. E Ananias vai até a pensão. E chega lá, ele se apresenta, e Saulo está cego. É você, Ananias? Sim. E aí ele dá o recado de Jesus, dá um passe. Claro que era uma cegueira temporária, era uma cegueira perispiritual. E Saulo volta a enxergar. E a partir dali, Saulo muda a sua vida? Ainda não. É o início de mudança. Saulo se transforma? Ainda não. Se converte? Ainda não. Naquele instante, então, Saulo primeiro vai para um deserto literal. Ele abre mão dos bens materiais, abre mão do título de doutor da lei, abre a mão de ser o rabino do futuro. Vai trabalhar como tecelão. É maltratado, abandonado, fica 7 anos no deserto, literalmente, e no deserto de si mesmo, se conhecendo e se transforma. Ele então muda o seu nome. Saulo não é mais Saulo. Gálatas 20, porque não sou eu mais que vivo em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Lá na estrada de Damasco, ele pergunta: Senhor, que queres tu de mim? Ali começa a conversão. Que queres tu de mim? Cá, quando ele de fato se transforma 7 anos depois, converteu-se, e ele agora vai escrever as cartas, as epístolas aos Coríntios, vai em lugares que ninguém ia antes, só ele que poderia ir, nenhum outro cristão podia ir, pela força, pela energia, e porque ele era conhecido por quem ele era conhecido. Então a conversão. Nesse momento, Saulo aprendeu a ser. E você, meu irmão? E você, minha irmã? E eu, Gleidson? Nós já nos perguntamos: Senhor, que queres tu de mim?
Temos feito essa pergunta? O que é preciso para que haja a real transformação? Temos feito o real esforço? O que temos feito com o conhecimento que nós já temos, que adquirimos? Aprendemos a conhecer, mas já colocamos em prática? Já fazemos? E se já fazemos, já aprendemos a conviver com os diferentes, a aceitar a orientação sexual diferente da minha, o pensamento religioso diferente do meu, o pensamento político diferente do meu, a ter menos preconceito ou não ter preconceito algum, a entender que somos filhos e filhas de Deus, a compreender que a cor da pele não tem nenhuma importância, a entender que representatividade é importante sim, que é importante sim com que o pobre, com que o negro, com que a mulher tenha representação na sociedade, na política, na TV, nos lugares, que é importante ter acesso à educação de qualidade. Então, não basta conhecer, não basta fazer, mas conviver com as diferenças. E conviver não é aceitar, eu aceito o outro como ele é, não é aceitar o outro como ele é respeitar. Você pode até não aceitar no seu momento evolutivo, é um direito seu, mas respeite. Respeite é não deixar com que ninguém fale mal, nem você fale mal. Para passar para um outro passo, entender que nós somos espíritos, a nossa origem, a nossa natureza. Que hoje branco, amanhã negro, que hoje um homem, amanhã mulher, que hoje hétero, amanhã homo. Ninguém sabe. Então eu vou aprender nessa perspectiva a conviver, entender que conviver com o outro é o grande desafio da vida. Então quando eu aprendo a fazer, a conhecer, aprendo a fazer e aprendo a conhecer, me resta agora, na proposta de Delors, aprender a ser toda a educação deve ser direcionada, todo o conhecimento, toda a sabedoria deve ser iluminada pelo amor. E o amor deve nos levar ao conhecimento de nós mesmos, para que nós possamos, então, em nos transformando, transformarmos a sociedade. Essa é a única saída. É assim que há a nossa conversão. Nos perguntemos, Senhor, que queres tu de mim? Entende, meus irmãos? Entende, minhas irmãs? Essa é a grande pergunta. Eu preciso compreender, Senhor, que queres tu de mim? Para que um dia nós possamos, como Saulo, agora Paulo, dizer: não sou eu mais que vivo em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Para que eu possa entender que a chave do progresso se encontra no conhecimento de si mesmo. Que entendendo isso, eu possa compreender que eu erro, que eu falho, e fica mais fácil perdoar e compreender o outro, porque se eu falho, o outro também pode falhar. Então eu não faço mais por mim, eu faço pelo outro. Amar a si mesmo, ou amar o próximo como a si mesmo, mas eu preciso primeiro me amar. E quando eu entendo essa realidade, eu não faço mais pelo outro, nem por mim, porque já compreendo que todo o mal e todo o bem que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu estou a fazer. Então eu vou supercentrar. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Entrega-te a Deus. E entregar-se a Deus, nessa sabedoria iluminada pelo amor, é essa concepção de entendermos que somos espíritos imortais, que estamos aqui para nos conhecer, para iluminar nossas sombras e iluminando a estrada do caminho. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nossos votos cordiais de muita paz. Gratidão a esta casa de amor pela oportunidade de mais uma vez aqui retornar, ainda que virtualmente. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara. A máscara é um ato de amor. Não entre em polêmica na política. Busquemos amar. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, muito amor em nossos corações, hoje, agora e sempre.